Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da RDC e a partir de agora você fica muito bem informado sobre as principais notícias aqui do estado. Suposta ameaça de ataque a escolas maristas de Porto Alegre faz com que metade dos alunos faltem à aula hoje. Força-tarefa policial em 26 estados prende cerca de 150 pessoas envolvidas em crimes de exploração e abuso sexual infanto-juvenil. Estátua do laçador ao alcance da população. Até domingo, moradores e turistas poderão chegar pertinho do símbolo do gaúcho. E mais, o futebol e a previsão do tempo. Fique com a gente, porque você sabe, o Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. A gente começa o Jornal da RDC desta quinta-feira falando sobre uma suposta ameaça de ataque a escolas da rede marista aqui em Porto Alegre. As aulas foram mantidas, mas a instituição estima que metade dos alunos não foram à escola após esta denúncia. A mensagem foi colocada em um site e logo em seguida circulou pelas redes sociais, assustando principalmente pais de alunos da rede marista. Mas, de acordo com a chefe de polícia do estado, Nadine Anflor, o caso está sendo investigado, o policiamento foi reforçado e a orientação é que os pais não deixem de levar as crianças à aula. A rede emitiu uma nota onde informou que assim que tomou conhecimento, já acionou a segurança pública. Uma imagem de uma arma também circula com a mensagem, mas ainda na manhã de hoje foi confirmado que essa é uma foto antiga, de 2012, e por isso a polícia trabalha com uma linha de investigação de possível falsa ameaça. Ali verificou-se, na verdade, que aquela imagem utilizada da fotografia é uma imagem já utilizada numa apreensão de uma arma de fogo no nordeste do país já em 2012, né? É uma foto que está circulando já há bastante tempo. Então, e outros elementos, né, como datas ali da própria postagem, né, indicou que possivelmente seja uma notícia falsa, uma falsa ameaça. Desde a tragédia em Suzano, em São Paulo, a Polícia Civil Gaúcha já recebeu mais de 10 ameaças em escolas do Rio Grande do Sul. Denúncias podem ser feitas na Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos no DEIC. Outras informações pelo 0800 510 2828. As aulas ocorrem normalmente nesta sexta-feira e, assim como hoje, as avaliações estão canceladas. E uma grande operação foi deflagrada hoje para combater a exploração e o abuso sexual infanto-juvenil praticado através da internet. A ação ocorreu simultaneamente em 26 estados brasileiros. A polícia já prendeu 137 pessoas acusadas de produzir, armazenar ou compartilhar imagens de pornografia infantil. Pelo menos 62 pessoas foram presas em flagrante. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil cumpriu 6 mandados judiciais em 6 alvos, desde a madrugada desta quinta-feira. Em todo o Brasil, o número de mandados chega a 266, com a participação de mais de 1.500 policiais. As ações são realizadas para identificar autores que praticam abuso sexual contra crianças e adolescentes pela internet. Durante os mandados, os policiais buscaram arquivos de conteúdos relacionados ao crime. A pena para quem armazena conteúdo ilícito varia de 1 a 4 anos de prisão. Quem compartilha pode pegar de 3 a 6 anos de detenção. E produzir esse tipo de conteúdo relacionado à exploração sexual pode gerar uma pena de 4 a 8 anos de prisão. E preocupado com as condições de trabalho dos profissionais da área da saúde, em especial na capital gaúcha, o Sindicato Médico do Estado lançou hoje um canal de denúncias. Sem mesa de negociação. O projeto aprovado que traz uma redução de ganhos futuros para a classe de servidores médicos de Porto Alegre, somado à falta de discussão entre os CIMERS e a Prefeitura Municipal, é que um canal de denúncias da saúde foi lançado nesta quinta-feira. A realidade é que o prefeito se negou a fazer aquilo que ele se comprometeu conosco, que era uma mesa de negociação, o que nos deixou sem qualquer outra opção que não seja buscar outras vias para melhorar a qualidade da saúde de Porto Alegre. O espaço virtual é para que os médicos possam denunciar situações de irregularidade durante o dia a dia no trabalho.
A categoria diz que está disposta a negociar novas medidas para o plano de carreira dos médicos com a Prefeitura. Disposto a discutir esse e vários pontos que me parecem inadequados da conduta do prefeito e do secretário de Saúde. No mundo do trabalho cada vez mais competitivo, estar bem preparado é fundamental para uma carreira de sucesso. E há habilidades específicas para cada público. Por iniciativa de uma agência em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, acontece nesta semana o primeiro curso de empreendedorismo exclusivo para a população LGBTQ+. Dar vida a um sonho e construir um negócio, aprendendo a criar a marca do seu próprio produto, incluindo a estratégia financeira de uma empresa, é o objetivo do curso Diversidade Empreendedora, organizada pela Prefeitura de Porto Alegre com a ONG Agência Besouro, dedicado exclusivamente para a população LGBTQI+. A ideia é que eles saiam daqui já podendo montar a empresa deles. A gente não costuma ter esse tipo de atividade na época do colégio. Então aqui eles têm a oportunidade de aprender cada passo, desde a construção do seu sonho até o RH, financeiro e enfim botar o produto ou o serviço à venda. E aqui essa turma em específico tem a questão de ser um LGBT. Muitas vezes a gente encontra essa barreira na rua, então a empresa deles talvez encontre essa barreira quando for vender seu serviço, quando for vender seu produto. O curso está em sua primeira edição e teve todas as vagas preenchidas. São 30 alunos dividindo em sala de aula seus sonhos de vida e juntos iniciando o primeiro passo para a concretização do seu próprio negócio. O fato de conhecer pessoas novas e completamente diferentes e de conhecer um pouquinho de cada um e saber sonhos diferentes e até ideias parecidas com as minhas e saber que todo mundo pode coexistir no mesmo lugar, no mesmo ramo do mercado de trabalho também e todo mundo tem essa ideia de trazer a diversidade e fazer um lugar melhor para todo mundo. Assim como a maquiadora Leona, de apenas 21 anos e que sonha em ter sua própria linha de maquiagens. Meu objetivo no curso é ampliar a minha visão no mercado de trabalho, planejar melhor meu objetivo de futuro sonho, enfim, emprego, né? E dar início a essa vontade que eu tenho. Além de ensinar a empreender, o curso também faz parte do programa da Coordenadoria Municipal da Diversidade Sexual e Gênero, com incentivo à inclusão do público LGBTQI+. A nossa preocupação foi buscar ONGs, UNGs e parcerias para que possam passar, para que cada um possa, no início, plantar uma sementinha para que a gente possamos ter aí uma cidade mais inclusiva para todos, né? Ainda não há previsão de novas datas do curso, que encerra nesta sexta-feira, mas interessados devem ficar atentos ao site da Prefeitura e da Agência Besouro. A água é o bem mais precioso para a manutenção da vida e dos ecossistemas no planeta. Mas muita gente não dá tanta importância assim, não é mesmo? Na série de reportagens especiais sobre a água, hoje a gente mostra como a substância é essencial para a nossa sobrevivência. A água é a essência da vida. Não à toa, mais de 2/3 do planeta Terra são compostos por ela. Do total deste volume, quase 98% está nos oceanos. Não há ecossistema que não tenha água, porque os seres vivos são basicamente água, mais da metade do seu corpo é água. E os processos que envolvem todo o metabolismo ecossistêmico está envolvido com água. Então, os nutrientes, os diferentes tipos de nutrientes, eles, de um dado momento, em determinada situação, eles têm passagem por água. A gente podia dizer oxidação, redução dos materiais envolve presença de água. Então, a água, não se pode falar em ecossistema que não se fala em água. O ser humano também necessita da substância composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio por molécula. O corpo precisa de 70% a 80%, de acordo com variáveis como idade, peso e altura. Sem ela, o organismo vai definhando. A água é a substância que dá sobrevida quando não há nutrientes no corpo. E quando ela se vai, só resta a morte.
a gente sobrevive bem pouco, né, sem água, porque o nosso corpo realmente precisa, para funcionar, basicamente para manter a temperatura, dependendo de onde estiver, se for mais frio, se for mais quente, o que já desidratou, então bem pouco. As pessoas, essas que a gente vê, infelizmente se viu bastante no ano passado e nesse ano alguns acidentes aéreos, enfim, que as pessoas ficaram privadas de alimentação e de água, quem conseguiu ter acesso à água conseguiu se manter mais tempo vivo. E as pessoas que, mesmo sem o alimento, se mantiveram com a água, se mantiveram dentro das possibilidades bem. Mas quem não teve acesso à água, provavelmente tenha havido óbito por conta disso. A média de água diária necessária pode variar de pessoa para pessoa, mas o cálculo base seria de 35 a 50 ml por peso. A água precisa ser tomada em seu estado puro, não apenas em composições como refrigerantes, sucos e chimarrão. É muito comum, mais do que a gente imagina, as pessoas falarem: ah, você toma água, qual é a sua relação com a água? Você toma água? Eu tomo chimarrão, eu tomo chá, eu tomo suco, ou alimentos ricos em água, mas água, de fato, às vezes nem um copo por dia. Então é extremamente prejudicial, porque a gente precisa dessa água como fonte, como eu falei, para carregar todos esses nutrientes para o nosso corpo, é o transportador do nosso corpo. Então, se eu tiver a água com, não só ela como soluto, ela como base, tiver algum solvente junto, vai ficar mais difícil. Ela é o solvente, ela é que vai deixar tudo mais fácil. E se eu tiver isso mais complicado para o meu corpo metabolizar, vai ser mais difícil. Então, eu preciso tomar água, ponto. Se fôssemos fazer um ranking sobre o uso da água no planeta, em primeiro viria a irrigação, que é, em linhas gerais, o fornecimento do líquido controlado para a agricultura. Em seguida, vem os processos industriais. Já em terceiro lugar, vem o consumo humano, que, para se ter uma ideia, chega a 200 litros de água por dia. Uma família com 5 pessoas atinge 5 metros cúbicos diariamente, ou seja, 5.000 litros, algo que deveria ser mais controlado. Se nós conseguíssemos diminuir até metade, ou se a arquitetura e a engenharia pensasse mais em ter prédios que os telhados e a água da chuva acumulasse, podia ser usada novamente, inclusive para irrigação, né? Porque a água da chuva ela tem mais nutrientes que serviriam para adubação do que uma água tratada. A água tratada tirou a maior parte dos nutrientes por floculação, né? E a água da chuva traz os nutrientes, né? Então, se vivêssemos no Afeganistão, certamente conseguiríamos viver com 10 litros de água, ou seja, 20 vezes menos. O que preocupa para o futuro não é a falta de água no planeta, e sim sua distribuição e abastecimento. E quem determina a distribuição é o clima e o relevo. Então, na América do Sul, na parte que cabe o Brasil, por exemplo, tem uma frase interessante que chama-se Rio Voador. Toda a umidade do cerrado, inclusive das chuvas aqui no sul, elas são de água que veio do Oceano Atlântico na altura da linha do Equador, no Oceano Atlântico, ou que precipitou, evaporou na bacia do Amazonas e depois veio por uma corrente do ar e foi molhando o sul, com o frio vindo do sul, ela permitiu a condensação, né? Qual é a grande questão? É que a mudança da temperatura média implica em mudanças drásticas. Talvez não tanto pela média, mas pelos extremos. Nós vamos ter extremo de seca, extremo de frio, extremo de calor, extremo de temporais e por aí vai, né? Então não falta água, o problema é a distribuição da água. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e a seguir você vai ver e conferir como foi o primeiro dia de fotos com a estátua que é o símbolo do gaúcho e a polêmica também sobre a transferência, né, de lugar do monumento. A gente volta já já. Estamos de volta e agora é hora da previsão do tempo. Hoje o dia foi de temperaturas amenas aqui na capital, mas vamos ver como é que fica o tempo para essa sexta-feira?
Em Porto Alegre, a previsão é de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Capão da Canoa, no litoral norte do estado, tem predomínio de sol com pouca variação de nuvens, máxima de 24 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, o sol alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, mínima de 12 e máxima de 21 graus. Em Farroupilha, na região metropolitana da Serra Gaúcha, tem mínima de 12 e máxima de 25 graus, com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. Em Erechim, no norte do estado, o céu fica claro com predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Bom, mudando de assunto, agora vamos ao futebol. O Grêmio joga neste momento contra o Juventude pela segunda partida das quartas de final do Gauchão. As informações com o repórter Guilherme Paz. Gui, tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo bem, Manu? Aqui na Arena do Grêmio, o Grêmio e Juventude vão se enfrentando pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho e o empate está levando o Grêmio para a semifinal da competição. Isso porque o primeiro jogo ficou 6-0 para o Grêmio lá no estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul. O Grêmio tem um time totalmente alternativo do que entrou em campo no último domingo, mas com a presença do capitão Maicon. O retorno de Léo Moura, que depois de 2 meses se recuperando de uma lesão, está de volta. Luan é mais um dos titulares e também o centroavante Felipe Viseu. O Grêmio já conhece o seu adversário na semifinal e é o São Luís de Juí, no próximo domingo às 19 horas. O Grêmio vai em voo fretado para Juí no sábado e retorna na segunda, já que na quinta-feira que vem tem Libertadores da América. Um pouco mais sobre Grêmio e Juventude você vai acompanhando ao longo da programação da RDC TV. Amanhã, o Rio Grande Movimento virando o jogo e o programa Dois Toques repercutindo tudo da rodada do Campeonato Gaúcho. Aqui da Arena do Grêmio, com as informações, Guilherme Paz. É isso mesmo, Gui. Muito obrigada pelas informações. Bom, falamos de Grêmio, agora é a vez do Internacional, que inclusive avançou a fase semifinal do Gauchão, apesar de ter perdido a partida ontem por 1-0 para o Novo Hamburgo. Agora, o Colorado se divide entre o Campeonato Gaúcho e a Libertadores da América. Mesmo com a derrota para o Novo Hamburgo, o Internacional se classificou para a próxima fase do Campeonato Gaúcho. E a semifinal neste final de semana não é a única decisão que o Colorado tem no seu horizonte, porque também joga contra o River Plate na próxima quarta-feira pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Não, mas primeira coisa é não pensar no River. Nós temos um próximo jogo. Quando você pensa num jogo após, você não consegue fazer o que tem que fazer no jogo contra o Caxias ou contra o Aimoré. Então acho que serve de lição para a gente, nos próximos jogos, principalmente do Campeonato Gaúcho, a gente talvez se concentrar um pouquinho mais, né, desde o início do jogo, para que a gente não possa ser surpreendido aí nessas partidas. E agora vamos ao comentário de João Batista Filho. Se você está esperando que eu vá fazer crise para a derrota do Internacional para o Novo Hamburgo, é mais fácil desligar a TV, mudar o aplicativo. Não faz isso, fica aqui com a gente. Mas não é isso que eu vou fazer, não. O fato é que o Inter perdeu quando poderia. O Odair disse isso e eu concordo. Só que alguns pontos desta última partida contra o Novo Hamburgo são importantes, como, por exemplo, o fato do Nonato mais uma vez ter oscilado. É uma oscilação normal, esperada, prevista por um cara da idade dele que está pela primeira vez jogando num time grande, já jogou no profissional de São Caetano? Só que tem que se achar uma saída, uma solução, ele não pode oscilar para o resto da vida. O Nonato, me parece, o grande defeito dele, o problema é chegar no ataque, ter uma bola do jogo, mesmo que impedimento, ele estava na cara do goleiro e chutou no meio do gol. Isso não pode acontecer. Esses pequenos detalhes, ajustes, precisam acontecer no Internacional, para aí sim o time amadurecer. Um amadurecimento que tem que ser rápido, daqui a uma semana. Menos do que isso tem o River Plate no Beira-Rio. E aí sim, nenhuma derrota é justificável. Aliás, a vitória praticamente encaminha uma classificação. E é só nessas grandes partidas que um time se afirma.
Por isso, vencer o River é sim uma obrigação do Colorado. 50 mil pessoas no Beira-Rio, podendo se classificar com antecipação e ganhar moral, afirmar esse time do Odair, não tem como não achar que é uma obrigação colorada. No Grêmio, o tricolor tem seus problemas e situações que estão sendo resolvidas internamente. Gostei bastante do Léo Moura, que deu a cara a tapa, foi para a entrevista coletiva e disse: não sou empresário nem atuei como, apesar de todos os boatos da rede social. Rede social é muito bom, você está me vendo muito provavelmente, se não na net, no Facebook, no YouTube, no Twitter, todas as plataformas que a RDC pega. Só que ainda é suscetível a muitos boatos não penalizados, como o do Léo Moura, que, segundo algumas pessoas, seria empresário de futebol, o que ele nega veementemente e a direção do Grêmio também. Agora, é bom ver que o jogador é esclarecido, é acima da média, como ele, que ainda vai se tornar um grande empresário, acredito, no futuro. Para fechar, o Léo Moura cornetou o Renato, diz que ele tem mais títulos que o treinador gremista e não tem estátua, mas ele não fez nem metade pelo Grêmio do que o Renato, a estátua é merecida, né? E a Fenavinho está de volta após 8 anos. O evento vai acontecer entre os dias 13 e 23 de junho, junto com a Expobento, a maior feira multissetorial do país. A Fenavinho ela é um marco, tá? Não só para o vinho e para o enoturismo, mas é um marco para o desenvolvimento socioeconômico de Bento Gonçalves. A gente quer fazer um resgate histórico de como era o nosso vinho antigamente, mas trazendo também a modernidade do setor do vinho. A gente vai ter uma torneira de vinho fino, tinto Merlot, uma de Chardonnay e uma de suco de uva lá para todo mundo poder estar adquirindo essa taça e consumindo. E os gaúchos nunca puderam chegar tão perto do laçador como agora. Até domingo a população vai tirar fotos e apreciar a obra do símbolo de Porto Alegre. Depois a estátua passará por um restauro. A plataforma de andaimes está pronta. Moradores da cidade e turistas poderão subir até a estátua imponente que retrata a força e coragem do homem gaúcho. No entorno, há espaço para confraternizar com bancos, banheiros químicos e food trucks. A obra, de autoria do escultor Antônio Caringe, teve como modelo o lendário Paixão Cortes, um dos fundadores do movimento tradicionalista gaúcho. Antes de tudo, ele é uma escultura, uma obra de arte e precisa ser admirada como tal. Então, até domingo, nós vamos ter a estrutura aqui para conhecer a obra, das 10 da manhã às 5 da tarde, horário de museu, já que se trata de uma obra de arte. Convidamos a todos, estamos com uma grande estrutura aqui, grande apoio da imprensa, das empresas. Então, é celebrar Porto Alegre com arte. Depois, a estátua passará por uma restauração. Instalada em 1958 na entrada de Porto Alegre e depois transferida para o sítio do laçador em 2007, essa será a primeira vez que a escultura, feita em bronze, passará por um processo de reparo. Um diagnóstico realizado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil, responsável pelo projeto, identificou fissuras em várias partes da obra. Os materiais têm problemas e tal, tem vazamentos, tem fissuras, a estrutura que sustenta ele já é uma estrutura que está pedindo socorro. Né? Então é isso que vai ser feito, mas ele vai voltar rigorosamente igual quando ele foi colocado no primeiro momento lá em 1950 e poucos. O restauro deve durar em torno de 3 meses. Em abril, será realizada uma reunião para definir onde a escultura do gaúcho deverá ser realocada. Bom, e o Jornal da RDC fica por aqui. Agora você acompanha o Cruzando as Conversas com a participação dos senadores Lazier Martins e Luiz Carlos Reins. Até o nosso próximo encontro. Continue conectado e ligado aqui na programação da RDC, porque você sabe que o Rio Grande se conecta aqui. Tchau!